Boa tarde, galera do CAIS 2020. Vamos encerrar com esse vídeo de hoje os títulos 5 e 6 do RDPM, que fala sobre o título 5, direitos e recompensas, e título 6, disposições gerais. Tá ok? O título 6, ele é bem curtinho, fala das recompensas, né, das disposições finais, aliás, bem curtinho. O 5, ele também não é tão comprido, então vou fazer os dois vídeos para finalizarmos todo o RDPM, tá ok? E para que no dia lá da aula, lá no 10º, a gente faça somente uma revisão bem rápida. Peço aos senhores que assistam os vídeos, né, do título 1 ao título 6 do RDPM. Assistam, deem uma olhada, para chegar lá, para a gente poder tirar só as dúvidas, para a gente ganhar tempo de finalizar o estatuto e na parte da tarde fazer o simulado. Valeu, galera? Então vamos lá. Título 5 hoje, dos direitos e das recompensas. Lembrando que esse título, né, caiu, alguns artigos desse título caíram no último CAS, na prova do último CAS, que falava da reconsideração de ato, da queixa e da representação. Então eu vou ler o caput do artigo, aqui que inicia o título 5, e depois eu vou explicando os macetinhos de cada um, tá? Desse artigo 56. O artigo 56, ele fala da apresentação de recursos. Apresentação de recursos, tá ok? Artigo 56. Então, vou ler para vocês. Interpor recursos disciplinares é o direito concedido ao policial militar que se julgue ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico na esfera disciplinar. Parágrafo único. São recursos disciplinares. Aí ele fala a reconsideração de ato, a queixa e a representação. Então, são recursos disciplinares. A representação de ato, a queixa e a reconsideração de ato, a queixa e a representação. Esses são os recursos disciplinares. Tá ok? O artigo 57 fala o seguinte: reconsideração de ato é o recurso interposto mediante requerimento, por meio do qual o policial militar que se julgue ou julgue subordinado seu, prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato que reexamine sua decisão e reconsidere seu ato. Então vamos lá, galera. Decoreba, todas essas matérias que estamos estudando são matérias decorebas. Tá ok, galera? Então, o que a gente vai ter que decorar na reconsideração de ato? Beleza? É um recurso disciplinar interposto mediante requerimento. Reconsideração de ato, requerimento. A gente vai ver que a queixa e a representação, ela é solicitada através de ofício ou parte. Hoje a gente chama de CI, né? Uma correspondência interna. Mas a diferença da reconsideração de ato é porque ela é feita através de requerimento. Tá ok? E quem pode fazer essa reconsideração de ato? O policial militar, que está se julgando injustiçado, ou o seu chefe, ou seja, chefe do policial militar que está sendo injustiçado. É o que ele diz aqui, ó, é o recurso interposto mediante requerimento, por meio do qual o policial militar que se julgue ou julgue subordinado seu, injustiçado ou ofendido. Então, quem pode fazer o pedido de reconsideração de ato é o policial militar, ou o seu chefe. O chefe imediato do policial militar também pode fazer uma reconsideração de ato. Uma vez que ele estiver vendo que está acontecendo uma injustiça ali, ele pode fazer essa reconsideração de ato. Tá ok, galera? Entendido quanto a isso? Então vamos para queixa. Tá ok? Aliás, continuando ainda com o parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º e 2º, que fala das recompensas e que fala das reconsiderações do policial militar, que fala da apresentação de recursos. Tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Aliás, foi até isso que caiu no último concurso.
Ele fala o seguinte no parágrafo 1º: o pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado. Exemplo, eu vou fazer uma reconsideração de ato, né, pedindo que um coronel mude uma decisão contra um ato administrativo meu. Eu vou fazer um requerimento de reconsideração de ato e encaminhar através do meu chefe imediato. Uma suposição, vamos dizer que eu seja da 4ª Companhia do 10º Batalhão. Eu vou encaminhar esse requerimento ao comandante, né, da 4ª Companhia do 10º Batalhão para que ele tramite essa documentação. Então, o que ele está dizendo no parágrafo 1º é que o pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado, ou seja, seu chefe direto ali. E ele vai dar prosseguimento a esse documento de reconsideração de ato. Tá ok? Vai tramitar esse documento de forma regulamentar. Tá ok? Parágrafo 2º diz o seguinte: o pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no prazo máximo de 2 dias úteis. Então, tomei ciência de uma punição disciplinar, por exemplo, né? Publicou lá em boletim a punição disciplinar de repreensão e eu não concordei com essa repreensão. Eu tenho 2 dias úteis a contar da data em que o policial tomar oficialmente conhecimento dos fatos que o motivaram. Qual é o conhecimento? Na maioria das vezes, a publicação, né, desse documento na ficha disciplinar ou em boletim, né, principalmente em boletim interno da OPM, né? Publicou lá em boletim interno da OPM a punição disciplinar. O policial militar, né, ou até mesmo o policial militar, ele vai pedir aí a reconsideração de ato, tá ok? Ele tem 2 dias úteis a partir do momento da publicação, que é o que ele diz aqui no parágrafo 2º, ó. Pedido de reconsideração de ato deve ser apresentado no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da data em que o policial militar tomar oficialmente conhecimento dos fatos que o motivaram. E parágrafo 3º, para a gente finalizar aqui esses parágrafos do artigo 57, né, a autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração de ato deve dar despacho ao mesmo no prazo máximo de 4 dias úteis. Então, a autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração, né, o comandante da companhia, lá, ele tem que despachar isso em 4 dias úteis para tramitar, porque todos os pedidos de reconsideração têm tramitação de urgência, tem caráter de urgência sua tramitação. Beleza? Então é isso, galera. O que a gente tem que decorar na reconsideração, o que a gente tem que decorar na reconsideração de ato, né? Primeiro, é redigido através de requerimento, tá ok? Já a queixa, a representação que vamos estudar agora à frente aí, é através de ofício ou parte, ou seja, agora CI, né? E quem é que pode interpor esse recurso de reconsideração de ato? O policial militar ou o superior hierárquico desse policial militar, né? No caso do comandante de companhia, por exemplo, um policial dele tomou uma punição e ele achou que não foi viável essa punição, não foi dentro dos parâmetros, ou surgiram outras possibilidades ou outras circunstâncias que levam a crer que ele não errou daquela forma, ele não cometeu aquilo ali. Então, o próprio oficial, comandante daquele policial, ele pode pedir a reconsideração de ato a quem puniu, que normalmente quem pune é o comandante da OPM. Tá ok? Então, é isso daí da reconsideração de ato. Da queixa. Artigo 58, vou ler o caput. Queixa é o recurso disciplinar normalmente regido sob a forma de ofício ou parte, interposto pelo policial militar que se julgue injustiçado, dirigido diretamente ao superior imediato da autoridade contra quem é apresentada a queixa. Opa, queixa, sobre forma de ofício ou parte, e quem é que pode fazer o pedido de queixa? Somente o policial militar que está sendo injustiçado, tá? Interposto pelo policial militar que se julga injustiçado. Somente ele pode entrar com o pedido de queixa. Não seu superior, não seu chefe imediato. Somente o policial pode entrar com pedido de queixa e através de ofício ou parte.
Na reconsideração de ato, quem pode pedir? Tanto o policial quanto seu chefe ou superior hierárquico dele. Já aqui na queixa, somente o policial militar. E ele diz aqui, ó, no parágrafo 1º, a apresentação da queixa só é cabível após o pedido de reconsideração de ato ter sido solucionado e publicado em boletim da OPM, onde serve o queixoso. E aí, galera, nesse parágrafo 1º, a gente vai lá no apostila de vocês aí, que vocês compraram aí através, né, do curso preparatório aí particular. Provavelmente já está tudo um embaixo do outro, acho que está até marcado de azul e tal. Eu vou lá para a página 27, 2.24, que fala sobre exatamente isso daí, nos adendos aqui, da queixa. Ele fala o seguinte, ó: a queixa só será precedida de pedido de reconsideração de ato quando a injustiça alegada puder ser reparada por ato de quem a causou, fazendo com que o policial militar volte à mesma situação em que se encontrava antes do ato injusto. Então, eu entendo que através disso daqui, a gente pode pedir sim, fazer uma queixa, sem antes ter pedido uma reconsideração de ato. Tá ok? Por quê? Porque ele diz aqui o seguinte, que a queixa só será precedida de pedido de reconsideração de ato, quando a injustiça alegada puder ser reparada por ato de quem a causou, fazendo com que o policial militar volte à mesma situação em que se encontrava antes do ato injusto. Tá ok? Se não dá para voltar do prazo injusto, você pode, né, antes do ato injusto, você pode entrar com a queixa sem o pedido de reconsideração de ato. Beleza? Isso daí é importante. Parágrafo 2º. A apresentação da queixa deve ser feita num prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação em boletim da solução de que trata o parágrafo anterior. Tá ok? Então, 5 dias úteis. A queixa, para você entrar com pedido de queixa, você tem 5 dias úteis, e aí ele diz quando? A contar da publicação em boletim da solução de que trata o parágrafo anterior. Que é o parágrafo anterior, né? É a apresentação da queixa, é cabível após o pedido de reconsideração de ato. Tá ok? Parágrafo 3º. O queixoso deve comunicar por escrito à autoridade de quem vai se queixar o objeto do recurso disciplinar que irá apresentar. Então, olha só, o queixoso ele tem que comunicar ao seu superior que vai se queixar antes de realmente formular a queixa. Exemplo, galera, o aluno da CIA pedagógica está lá e não gostou do tratamento que o subtenente Ayrton deu a ele como instrutor. Achou que o tratamento foi desumano, não foi ético, ele vai se queixar. Ele quer se fazer uma queixa formal do subtenente Ayrton. Então, primeiro ele vai fazer uma parte de serviço direcionada a mim e me informando que irá se queixar, né, por conta disso, daquilo. Depois que ele me informar, através de parte que ele vai se queixar, ele formula a queixa. Tá ok? É mais ou menos isso que diz o parágrafo. E aí aqui no parágrafo 4º, para a gente finalizar, ele diz o seguinte: o queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, até que seja julgado. Deve, no entanto, permanecer na localidade onde se situa a OPM, em que serve, salvo no caso de existência de fatos que contraindiquem essa permanência. O que ele está querendo dizer com isso, galera? Ele está querendo dizer que você pode, normalmente, aí na área de OPM, mudar, né, muda aquele policial de companhia, né? Muda ele, tira da subordinação direta daquele superior contra quem ele formulou a queixa. Então, o que a gente tem que entender, que eu acho que eles vão cobrar sobre queixa? O prazo, 5 dias úteis, a partir da solução do pedido de reconsideração de ato. A queixa é feita através de ofício ou parte, e tem 5 dias úteis para você fazer esse pedido. Já lá na reconsideração de ato, a gente tem 2 dias úteis, a partir do momento que foi publicado em boletim a punição, ou, né, a tua punição, que seja advertência, repreensão, ou seja, a punição foi publicada e que você não concorda com aquilo ali, ou tiveram fatos novos que você possa mudar aí a visão do comandante que aplicou a punição disciplinar, e aí você tem 2 dias úteis a partir do momento que foi publicado em boletim para você recorrer.
E a autoridade contra quem você... E a autoridade que você solicitou, teu chefe imediato, ele tem 4 dias úteis para poder despachar essa parte. Tá ok, galera? Esse daí é um assunto interessante, costuma cobrar bastante nos concursos internos. E a representação, vou ler aqui o artigo 59. Representação é recurso disciplinar normalmente regido sob forma de ofício ou parte. Também. Então, queixa e representação, ofício ou parte. Interposto por autoridade que julgue subordinado seu estar sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos por ato de autoridade superior. Então, gente, a representação, quem é que pode interpor recurso de representação? Somente o teu chefe imediato. Né? Ele fala aqui, autoridade que julgue subordinado seu. Então, eu estou lá na companhia, eu sou o sargenteante, e aconteceu algo que eu não gostei, levei a conhecimento do oficial, do tenente, ele, não, eu vou fazer uma representação, porque eu também não concordo e tal, não foi bem assim. Então, somente você, o policial militar que sofreu alguma injustiça, ele não pode fazer o pedido de representação, ele pode fazer queixa e ele pode fazer também a reconsideração de ato. A representação, somente a autoridade que julgue subordinado seu, tá ok? Então, essas pegadinhas que eles trocam. A gente decorando isso, a gente não vai cair nessas ciladas aí que eles colocam nesses artigos. Eles brincam com um e com o outro aí, quem é que pode, quem é que não pode. Tá ok, galera? Parágrafo único. A apresentação desse recurso disciplinar, ou seja, a representação, deve seguir os mesmos procedimentos prescritos no artigo 58 e seus parágrafos deste regulamento. Tá ok? Então, a representação também 5 dias úteis. A representação também 5 dias úteis para você pedir esse recurso. Galera, desculpa aí que o celular tá caindo aqui, mas tudo bem, vamos nessa. A representação também 5 dias úteis, a partir do momento que você tomou ciência lá da solução da reconsideração de ato. Então, 5 dias úteis é o período que você tem para pedir para o seu superior fazer o pedido de representação. Tá ok? O queixoso, o superior também tem que comunicar por escrito que vai representar, entendeu? Contra aquela autoridade, conforme ele disse aqui. Tá? O passo para a apresentação de recurso disciplinar pelo policial militar que encontre cumprindo punição disciplinar, executando serviço ou ordem que motive a apresentação do mesmo, começa a ser contado logo que cessem as situações referidas. Ou seja, o cara está de serviço, tomou ciência, mas ele quer entrar com recurso, né? Vamos supor de representação. Esse tempo vai começar a contar só a partir do momento que ele sair de serviço, que ele tenha tempo para fazer isso, entendeu? Beleza, galera, então em termos de recursos disciplinares são isso: representação de ato, queixa e representação. Tá ok? A gente tem os prazos aí a serem cumpridos, né? Que a gente viu aí os prazos para serem cumpridos, né? As formas que é para ser pedidas. Então vamos lá: reconsideração de ato é através de requerimento. A gente está em 2 dias úteis, né? A reconsideração de ato, tanto o policial que se julgue injustiçado ou o seu chefe pode fazer, prazo de 2 dias úteis após a publicação em boletim, e a autoridade que você solicitou esse seu chefe imediato tem 4 dias úteis para tramitar o documento. A queixa, 5 dias úteis, tá ok? Para você fazer o pedido após, né, o ato que causou a sua manifestação para solicitar uma queixa. Tá ok? E a representação também. A queixa, quem é que pode fazer a queixa? Somente o policial militar pode se queixar. Seu chefe imediato não pode. Somente ele pode se queixar. Ele tem que participar isso a quem ele vai se queixar. Ele tem que participar diretamente. Vou me queixar por isso, isso e isso. E depois formular a queixa. E a representação, só quem pode fazer é o superior imediato, né? De quem é o subordinado lá que ele vai pedir a representação, tá ok? Então, é isso daí que ficou dos recursos disciplinares, tá ok? E ele diz que os recursos disciplinares devem ter tramitação de urgência,
Deve ter tramitação de urgência em todos os escalões, tá ok? Então tem que ser rápido essa tramitação. Agora a gente vai para o artigo 61, eu já dei essa aula já tem uma aula dela isolada que fala do cancelamento de punição, artigo 61, tá ok? Vou ler o caput aqui e vou ser um pouco mais rápido nessa aula, uma vez que já tem ela aí disponível, tá? Nessa plataforma, já tem ela disponível aí no grupo. Cancelamento de punições é o direito concedido ao policial militar de ter cancelado a verbação de punições e outras notas a elas relacionadas em suas alterações. Artigo 62. O cancelamento da punição é conferido ao policial militar que o requerer dentro das seguintes condições. Então tem que requerer, galera, para ter cancelada, para ter retirada da ficha disciplinar as punições, você tem que fazer o requerimento, exceto a advertência, que por um adendo aí, por uma solicitação do então primeiro sargento Renato, trabalhava na SJ do 10º Batalhão, e está lá atrás na parte dos anexos, ele fez um adendo solicitando que a advertência ela sairia da ficha do policial militar automaticamente, contados 3 anos da advertência, sem que o policial militar tenha sofrido qualquer outra punição. Mas para todas as outras, para repreensão, detenção, prisão em separado, licenciamento de exclusão bem da disciplina, tem que ser através de requerimento, tá ok? O cancelamento das punições tem que ser através de requerimento, ok? Só advertência que não. Na verdade, você também, eu falei aqui da prisão em separado, do licenciamento à exclusão, mas no caso aí do licenciamento à exclusão, obviamente você não vai fazer requerimento para sair da ficha, uma vez que você foi licenciado ou excluído, e aí já não vale mais para esse tópico aí. Mas para repreensão, detenção e prisão tem que ser através de requerimento, tá ok? Licenciamento e exclusão a bem da disciplina, não, isso daí não tem como você pedir requerimento porque você foi excluído e foi licenciado, tá ok? É por outro viés, aí seria um viés, pode ser até um pedido de reconsideração de ato, né? Também vejo policiais fazerem pedido de reconsideração de ato quanto aí licenciamento e exclusão, você tem esse direito de fazer também, tá ok? O pedido de licenciamento de reconsideração de ato para licenciamento e exclusão, mas normalmente as pessoas conseguem aí a volta através da esfera judicial, beleza? E vamos lá então, galera, artigo 62 que fala do cancelamento de punição, é feito através de requerimento, né, ao policial militar, né, que requerer dentro das seguintes condições. Quais são as condições? Aquelas que a gente não ter sido a transgressão objeto da punição atentatória ao cedimento do dever, ao pundonor policial militar, ao decoro da classe, à honra e aquela coisa toda. 2. Ter bons serviços prestados pela análise de suas alterações. 3. Ter conceito favorável do seu comandante de OPM. Haver completado sem qualquer punição. É aquilo que eu falei, artigo 62 é 9.5. Artigo 62, 9.5. Gravar isso daí. 9 anos de efetivo serviço quando a punição a cancelar for de prisão. E 5 anos quando a punição disciplinar a ser cancelada for de detenção ou repreensão. 9 anos quando for de prisão. 5 anos, detenção ou repreensão. Beleza? Artigo 63 diz o seguinte, que a entrada de requerimento para cancelamento de punição, bem como a solução dada ao mesmo, deve constar em boletim. Então, todos esses atos devem constar em boletim. Parágrafo único, galera, é importante esse parágrafo. Ó. A solução do requerimento de cancelamento de punição é da competência do comandante geral. É da competência do comandante geral. Então, só ele é que vai decidir sobre o cancelamento, sobre o cancelamento dessas punições aí, da retirada da ficha disciplinar. Tá ok, galera? É somente o comandante geral. Exceto, e aí eu já falei isso na aula, quando a punição aplicada ter sido feita pelo governador do estado. Aí cabe a ele fazer o cancelamento. Beleza?
Artigo 64. O comandante-geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial militar que comprovadamente tenha prestado relevante serviço, independente das condições enunciadas do artigo 62 do presente regulamento e do requerimento do interessado. Então, o comandante-geral ele tem esse poder, né, discricionário dele, cancelar uma ou todas as punições, independente se passou 9 anos, 5 anos, independente se ele tem bons serviços prestados ou não. Isso é uma prerrogativa do comandante-geral. Ele pode cancelar, é o que diz o artigo 64, né, desse título aí. O comandante-geral pode cancelar umas ou todas as punições do policial militar que comprovadamente tenha prestado relevantes serviços, independentemente das condições enunciadas no artigo 62 do presente regulamento e do requerimento do interessado. Beleza? E artigo 65 diz o seguinte: todas as anotações relacionadas com as punições canceladas devem ser tingidas. Isso não existe mais, galera. Antigamente era feito xizinho em cima das punições. Você sabia que o policial tinha sido punido, mas não sabia qual punição. Isso acabou também. A gente vê lá que a ficha disciplinar agora, realmente, quando é retirada, não fica nada ali, tá ok? Não fica nenhuma, só fica, às vezes, eu acho, se eu não me engano, a data ali da punição que sofreu, mas eu acho que nem isso fica mais. Obviamente, isso muda bastante. Mas eu sei que não consta mais lá. A partir do momento que você pediu o cancelamento, se você não tiver mais nenhuma punição, tua ficha fica negativa. Beleza? Então esse é o artigo 62 do título 5. Do título 5, né, que fala dos direitos das recompensas. Tá ok? E agora eu vou falar das recompensas, né, exclusivamente das recompensas. Né? Artigo 66. Fala, recompensas constitui reconhecimento dos bons serviços prestados por policiais militares. Artigo 67 diz o seguinte: além de outras, em leis e regulamentos especiais, são recompensas policiais militares. Então, quais são as recompensas? O elogio, as dispensas do serviço, a dispensa da revista do recolher, né, e do pernoite nos órgãos de formação, por exemplo, no Cefap ou no 10º, quando tem aluno aí, né, o policial militar, na verdade, quando ele vai para casa, é uma dispensa do serviço. Ele teria que ficar integralmente, uma dispensa da revista do recolher e do pernoite, né? Mas isso mais para os alunos dos cursos de formação, seja de sargento, de oficial, de praça, de soldado, cabo soldado, praça, né, no geral. Então, esses são as recompensas, o elogio, as dispensas do serviço e as dispensas da revista do recolher e do pernoite nos órgãos de formação. Beleza? Essas são as recompensas. E aí agora eu vou especificar cada uma delas aqui. O que é o elogio? O elogio pode ser individual ou coletivo. Ele pode ser para um policial ou pode ser para a coletividade, como a gente vê aí todo um patamo, toda uma guarnição de RP, né, de GAT sendo elogiada. É um elogio coletivo. Ou ele pode ser individual para cada policial. Gente, não vamos confundir. O elogio ele pode ser individual e coletivo. A reconsideração de ato, a queixa e a representação, né, os pedidos que a gente fala lá os pedidos de apresentação de recursos, eles necessariamente têm que ser individuais. Não pode 2, 3 policiais, vamos entrar com recurso de reconsideração de ato aí. Não. O pedido de recursos disciplinares, eles são individuais. Já os elogios os elogios, eles podem ser tanto individuais quanto coletivos. Eles costumam brincar com isso daí, beleza? Para enganar o policial ou para tentar, né, enganar. Mas como a gente tá pegando todos os pontos aí, nós não vamos ser enganados. Tá ok? Então já falei que o elogio pode ser individual ou coletivo, né? Parágrafo 2º. Só serão registrados nos assentamentos dos policiais militares os elogios individuais obtidos no desempenho de funções próprias à polícia militar e concedidas por autoridades com atribuição para fazê-lo. O elogio coletivo visa a reconhecer e a ressaltar um grupo de policiais militares ou frações de tropa a cumprir destacadamente uma determinada missão. Beleza? Quando a autoridade que elogiar não dispuser de boletim, ela pode solicitar, né, a um outro superior para que seja feita essa publicação e elogio no boletim dele, tá ok? Agora a gente fala dispensa do serviço como recompensa, tá ok? Artigo 69 fala o seguinte: as dispensas do serviço como recompensas podem ser
Dispensas total do serviço, que isenta todos os trabalhos da OPM, inclusive os de instrução, ou dispensa parcial. Então a dispensa ela pode ser total ou parcial. A parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão. Então a dispensa do serviço ela pode ser parcial ou total. Parágrafo 1º do artigo 69. É importante isso, tá, galera? Que eles gostam muito de pegar datas, números. Então, se liga aí, bota um asterisco nesse parágrafo 1º. A dispensa total do serviço é concedida pelo prazo máximo de 8 dias, não devendo ultrapassar de 16 dias no decorrer de um ano civil, e não invalida o direito de férias. Então, o comandante da UPM, ele pode te dar 8 dias de dispensa. Está com algum problema particular, está com alguma coisa, ou ele quer te dar essa dispensa por uma recompensa sua de bons serviços prestados. Ele pode fazer isso por 8 dias, tá ok? Tá em regulamento, por 8 dias ele pode fazer isso, né? E esse período de dispensa concedido pelo comandante diz que não deve ultrapassar 16 dias no decorrer de um ano letivo, tá ok? Isso é importante. Parágrafo 2º diz o seguinte: a dispensa total do serviço, para ser gozada fora da sede, fica subordinada às mesmas regras de concessão de férias. Ou seja, você tem que participar o fato que você vai viajar ou que você vai, né, para algum outro lugar. É isso que ele está dizendo, né, nesse parágrafo aí. Parágrafo 3º. A dispensa total de serviço é regulada por período de 24 horas, contados de boletim a boletim, e a sua publicação deve ser feita no máximo 24 horas antes do seu início, salvo por motivo de força maior. Beleza? A dispensa total do serviço é regulada por 24 horas, contadas de boletim a boletim, e a sua publicação deve ser feita no mínimo 24 horas antes do seu início, salvo por motivo de força maior. Então essa dispensa, até 8 dias direto, ela tem que ser publicada em boletim, de boletim a boletim, igual eles falam aqui. Beleza? Também é coisas que a gente costuma não ver muito, então eles podem cobrar isso, tá? Artigo 70. As dispensas da revista do recolher e do pernoite no quartel podem ser incluídas em uma mesma concessão e não justificam a ausência do serviço para o qual o aluno está ou for escalado, e nem a instrução que deva comparecer. Então essa dispensa da revista do recolher e do pernoite é quando o aluno não está de serviço. Está de serviço, toca o serviço normal. São competentes, artigo 7.2, galera, isso é até importante, vou até botar um asterístico aqui, tá? Artigo 7.2, são competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados às autoridades especificadas no artigo 10, devendo essas decisões ser justificadas em boletim. Então vai lá aquelas autoridades do artigo 10, governador do estado, comandante-geral, chefe de estado-maior, ajudante-geral, comandante de CPA, comandante de OPM, comandante de subunidade e todas aquelas autoridades que a gente viu lá no artigo 10. Beleza, galera? Esse foi o título 5 da RDPM, que fala das recompensas, né? É o título que fala das direitos e recompensas. E a gente viu aí a apresentação de recursos, a gente viu dos elogios, né? E agora a gente vai para o título 6, galera. Título 6, para a gente finalizar o RDPM. Título 6, bem pequenininho, que fala das disposições finais. São 2 artigos, por isso que eu falei que ia fazer tudo junto. São 2 artigos, que é o artigo 7.3 e o 7.4. Tá ok? Os julgamentos a que forem submetidos os policiais militares perante Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina serão conduzidos segundo normas próprias ao funcionamento dos referidos conselhos, ou seja, normas de CD e normas de CRD, tá? Ou normas de Conselho de Justificação, que é para os oficiais. Então, Conselho de Justificação, já falei isso para vocês. Quem é submetido a CJ? Os oficiais. Quem é submetido a CD? Aspirante oficial ou praça com estabilidade. E quem é submetido a CRD? As praças sem estabilidade assegurada. Tá ok? Parágrafo único. As causas determinantes que levam o policial militar a ser submetido a um desses conselhos, ex officio ou a pedido, e as condições para a sua instauração, funcionamento e providências decorrentes estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados conselhos, conforme eu falei para os senhores, manual de CD,
manual de CRD e manual de CJ. E o manual de SED também, né, que fala Conselho Escolar de Disciplina. Beleza? E o artigo 74 fala que o comandante-geral baixará as instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e aplicação deste regulamento. Galera, 74 terminou, a gente entra agora para o anexo 1 do RDPM, que fala das transgressões disciplinares. São 125 transgressões disciplinares, mais as transgressões que nós, policiais militares, cometermos, que feriram o pundonor policial militar, a ética policial militar, o decoro da classe, que está lá elencado no artigo 27 do Estatuto Policial Militar. Tá ok? E depois tem o anexo 2 também do RDPM. O anexo 2, que fala que foram anexos que foram sendo feitos, né, para ir incorporando aí o RDPM ao longo desse tempo todo, que ele é de 83. Então, quer dizer, muita coisa foi anexada, entendeu? Exemplo, vou ler alguns aqui que eu marquei do anexo 2, tá ok? Anexo 2, que fala das instruções complementares. Tem um anexo 2 que fala das instruções complementares ao RDPM. Eu elenquei algumas aqui, eu marquei alguns e vou falar para vocês gravarem, que essas são muito importantes para saber, porque também cai muita coisa dessas instruções complementares. Exemplo, nenhuma punição disciplinar será aplicada sem que o transgressor tenha sido ouvido, tá ok? Então você tem que dar lá o DRD, documento de razão de defesa, para o policial, para que ele se justifique, aí por escrito, né? Se explique por escrito, tente aí convencer que ele não cometeu aquela transgressão disciplinar, ou que cometeu, que tenha causas de justificação, causas de atenuação, ou até mesmo, né, anulação, né? Então, isso é importante. Ó, o transgressor não poderá ser ouvido em estado de embriaguez. Se o policial tiver em estado de embriaguez, ele não pode ser ouvido. 2.3.1, já falei, naquela prisão que fala com pronta intervenção para preservar a disciplina e o decoro da corporação, é aquela prisão do parágrafo 2º do artigo 11, tá ok? A autoridade que se refere lá, é o que eu estou te falando, é o chefe é o comandante do transgressor, não o comandante de quem está prendendo, é o comandante do transgressor, beleza? E se o transgressor não quiser dizer quem é o comandante dele, ou de qual unidade ele pertence, para a gente saber qual é o comandante que a gente vai dar voz de prisão em nome daquele comandante, se ele falar não vai falar com a unidade, você prende ele em nome do comandante geral. Você pode prendê-lo em nome do comandante geral, uma vez que ele não quer falar de qual unidade que é, né? E aí você, causando transtorno, você prende ele em nome do comandante geral. Tá ok? 2.8 fala do licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Diz o seguinte: a aplicação das punições de licenciamento ou exclusão a bem da disciplina é da competência exclusiva do comandante geral. Gravem isso, galera. 2.8.2 o licenciamento ou exclusão a bem da disciplina serão considerados como punições disciplinares quando exclusivamente aplicados sem concomitância a qualquer outra punição disciplinar. Beleza? Isso daí que ele está querendo dizer, galera. Às vezes a gente acha o seguinte: pô, o cara está respondendo pela JMERS, pela Justiça Militar, e ainda foi excluído e tal. Ele, porra, tomou 3 anos de cadeia pela JMERS e foi licenciado, foi punido 2 vezes. Não. Uma coisa é a esfera administrativa, por isso que ele fala, ó, são punições disciplinares. O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina são punições disciplinares. Não tem nada a ver com a JMERS, a Auditoria de Justiça Militar do Estado. Tá? Essa é a esfera penal militar. E tem a esfera civil também, né? Tá ok? Então, o licenciamento e a exclusão de disciplina são punições disciplinares. Ok? Importante isso, hein? A autoridade competente para conceder a reabilitação dos licenciados ou excluídos a bem da disciplina é o comandante geral. Então, para reabilitação, né, dos licenciados é também do competente, do comandante geral. Ele que põe na rua e ele que reabilita. Classificação de comportamento 2.10, ele fala o seguinte: qualquer pena restritiva de liberdade por sentença judicial transitada em julgado, pode ser na esfera civil, na esfera militar, tá? Ele fala sentença
judicial, pode ser justiça militar, justiça civil, né? Transitar em julgado implicará na classificação de comportamento mau. Foi condenado a pena restritiva de liberdade, teu comportamento vai diretamente para o mal, independente de qual seja o teu comportamento. Tá ok? (2.14), galera, a aplicação e cumprimento de prisão. A punição de prisão será sempre sem fazer serviço, mas não deverá causar prejuízo à instrução nem aos serviços internos. Então, eu já expliquei isso também em uma outra aula. Serviço de guarda, serviço de armeira, não é autorizado o policial fazer esse tipo de serviço. Mas trabalhar numa P1, numa P3, trabalhar nos serviços gerais da unidade, beleza, dessa forma, correto, entendeu? Serviços internos. É, 2.16, galera, fala concurso de crime e transgressão disciplinar. Olha o que diz, olha. Quando a transgressão disciplinar for de natureza diversa do crime, as medidas disciplinares deverão ser adotadas prontamente, dentro dos prazos previstos, independentemente das providências relativas ao crime. Eu já expliquei isso, ó. Aí 2.16. Quando durante o cumprimento da punição disciplinar for imposta a pena por crime, esta prevalecerá sendo aquela interrompida. Então, uma coisa são as punições disciplinares, outras coisas são as penas pela justiça, seja militar ou pela justiça comum. Tá ok? Você está cumprindo aí 20 dias de prisão administrativa e você foi condenado aí a 2 anos de prisão pela justiça militar, por um crime militar. Cessa aquela prisão administrativa e você começa a cumprir logo a prisão judicial. Tá ok, galera? É isso que ele mais ou menos quer dizer. Início do cumprimento de punição disciplinar, tá? Artigo 38. Deverá ser considerado a partir do horário do término do expediente a que se referir o boletim que publicar a punição. Então tá lá a punição do boletim, começa a contar dia 25, término do expediente dia 25 começa a contar. Muitas vezes hoje em dia o pessoal coloca o horário já, começando a cumprir das 8 horas até as 8 horas do outro dia, enfim, geralmente vem especificado. 2.17, galera, o tempo que o punido tiver sido preso ou detido anterior à publicação será computado, qualquer que seja a punição privativa de liberdade que lhe for imposta. Exemplo, o policial foi preso à disposição do comandante, né, pela guarnição, desacatou a guarnição, foi preso, conduzido para o quartel, está lá preso lá 72 horas, até 72 horas, né, à disposição do comandante, e aí depois, feito isso, foi feito um auto de prisão em flagrante, ó, e entendeu que ele tomou uma punição aí de 10 dias de prisão. Os 3 que ele já ficou preso administrativamente, né, vão contar também, né, nesses 10 dias aí, então vão cumprir só 7 dias. Galera, ele fala aqui também o seguinte, das transgressões leve, média e grave. Ele fala que no último caso, na grave, deverão ser enquadradas apenas aquelas que, sem configurarem crime militar ou crime, né, competente da justiça comum, afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da classe. Então o comandante ele deve enquadrar só como transgressão grave, só quando não configurou crime, mas foi uma transgressão que afetou o pundonor, o decoro da classe, a honra, e aí eles pedem para que sejam classificadas como grave, somente nesses casos. Galera, vou ler aqui falando anulação e relevação de punições de prazos, para a gente encerrar. A pena disciplinar tem o propósito de fortalecer a disciplina, daí o objetivo deve objetivar o benefício
educativa ao transgressor e à coletividade a qual pertence. Por esta razão, toda aplicação de corretivo disciplinar deve representar resposta à falta cometida, não se podendo protelar decisão punitiva, sob risco de, por um lado, permitir ao infrator sentir-se impune, sentir-se impune, por outro, não mais apresentar apenas seu caráter educativo, ou por outro ainda, permitir situações que possam acarretar injustiças ou até mesmo ilegalidade. Não sendo a punição logo aplicada, perde ela sua finalidade educativa, bem como sua oportunidade. Por isso é que a autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve solucioná-la em 4 dias úteis, no máximo, ou em 20 dias, nesta última hipótese, após publicar em boletim a impossibilidade de resolução no primeiro prazo. Então isso é muito importante. Valeu, galera! Um abraço, fique com Deus. Até sábado na nossa aula. 8 horas estarei lá, pronto, para que a gente tenha as nossas aulas e no período da tarde a gente possa fazer o simulado. Um abraço, galera. Fique com Deus.